Olá pessoal, eu sou o Antônio Júnior. Eu estou trazendo hoje uma apresentação intitulada Classificação de Churn com Regressão Logística, né, que na verdade ela vai ser feita com base no meu trabalho de conclusão da especialização em Data Science e Big Data da UFPR. Tá? Então, bom, antes de tudo, quem quiser fazer o download da apresentação, ao longo dela eu vou disponibilizar alguns links. Então, como esse vídeo está sendo gravado, é só pausar o vídeo, acessar esse endereço ou ler esse QR Code, tá? E eu vou continuar aqui para a gente não gastar muito tempo. Bom, eu sou cientista de dados, eu trabalho no Grupo Boticário. Anteriormente ao Grupo Boticário, eu trabalhei em algumas startups aqui de Curitiba. Comecei na área de dados, assim, trabalhando especificamente na área de dados de 2018 para cá, tá? Então foi a partir daí que eu inclusive vim para Curitiba, né? Anteriormente a isso, eu tive uma carreira na indústria de óleo e gás, né? Trabalhei parte na área de planejamento e controle de projetos, parte na área de automação e instrumentação industrial, né? Então, eu sempre tive contato com tecnologia, com dados, mas foi a partir de 2018 que eu comecei, que eu virei a chave, né? Então, a minha formação, eu sou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, com especialização em Data Science e Big Data. Tá? E recentemente eu iniciei o mestrado em métodos numéricos em engenharia. Tá? Bom, vamos lá. Para dar uma introdução aqui sobre o assunto, né, o que é churn, né? Bom, vamos falar de retenção de clientes, né? Diversos estudos, né? A gente tem vários estudos, é um assunto bastante desgastado na literatura, a retenção de clientes, né? E claro que isso depende muito da área de atuação e do estudo, mas o que esses estudos têm em comum é que o custo para adquirir um novo cliente ele costuma ser bem mais alto do que o custo da manutenção de um cliente já existente. Né? E também alguns estudos dizem que atender um cliente, né, sob a perspectiva da empresa, ali aquele cliente ele vai ficando mais barato ao longo dos anos de relacionamento. Né? Então, retenção de clientes para as empresas é tão importante quanto a adquirir novos clientes. É né? Muito importante manter aquela base de clientes porque essa manutenção está ligada ao sucesso econômico da empresa. Né? E por isso que o desenvolvimento de estratégias de retenção acabou virando uma prática bastante comum entre empresas dos mais diversos segmentos. Então a proposta aqui é o desenvolvimento de uma ferramenta, né, para ajudar a antever clientes propensos a abandonar o relacionamento com a companhia. No caso aqui, esse trabalho ele começou com um case mesmo aplicado a uma empresa aqui de Curitiba. Né? Então, o objetivo dessa ferramenta é apoiar as estratégias de retenção de clientes dessa empresa, tá? Então foi escolhido aqui desenvolver um modelo preditivo, né, um modelo para classificação de churn, né, que, assim, para quem não está habituado com o termo churn é o termo dado quando o cliente abandona o relacionamento com a empresa, ele fecha com o concorrente, enfim, essa rotatividade está ligado que envolve esse assunto é o churn, tá? É esse termo que a gente vai utilizar bastante aqui ao longo da apresentação, né? Então, um modelo para classificar o churn, mas não só a classificação, o objetivo desse modelo é permitir a interpretação dos principais motivos que impactam, né, nesse desfecho, né, com o intuito de ajudar a empresa a tomar melhores decisões, né, tanto para entender o que aconteceu, o que causou o churn, como também para conseguir agir antecipadamente e reverter esse churn. Tá? Por que eu utilizei regressão logística? Né? Entre os diversos algoritmos possíveis, né, para se utilizar para efetuar uma classificação binária, como a gente vai ver ao longo do trabalho, né, que é esse modelo, né, o modelo de regressão logística ele foi escolhido com base numa análise
multicritério, né, híbrida, né, porque ela utilizou dois métodos, aí o Vicor e o Sapevo-M, né, e utilizando alguns decisores da companhia, tanto da parte de dados quanto da área de negócio, né. E inclusive isso se tornou um artigo também, está publicado nos anais do Congresso Internacional de Administração, agora de 2020. O link está aqui disponível, quem quiser acessar. Mas, assim, analisando por que a regressão logística foi escolhida. Primeiro, é uma técnica altamente confiável, uma técnica consagrada, né, na literatura. Então, ela é bastante confiável desde que você, né, leve bem em consideração os pressupostos, etc. Ela possibilita a interpretação direta dos parâmetros, né? Então dá para dar uma visão bastante interessante do, do que está causando, né, aquela classificação. E ela também fornece a resposta na escala de probabilidade, ou seja, você consegue enxergar que aquele cliente, não só que aquele cliente vai dar churn, e sim a probabilidade dele dar churn. Então isso ajuda a empresa na hora de criar um ranking, né, para conseguir verificar os casos mais críticos e etc. Né? Então vamos falar, para quem não conhece a regressão logística, tá? Acho que é interessante primeiro falar de regressão linear, que é a técnica mais popular, imagino eu. Né? Então, assim, para dar um contexto geral, imagina que a gente tem aqui uma nuvem de pontos, né, onde aqui no eixo X a gente tem o número de leads. Leads, para quem não está habituado com o termo, para quem não é da área de marketing, eu também não sou da área, mas a gente acaba ouvindo, né, acostumando a utilizar, né, seriam os contatos, as pessoas que entram em contato com a empresa, deixam um e-mail, telefone, etc. Então, o número de leads, e no eixo Y a gente tem o número de clientes contratados. Né? E parece que tem uma relação aqui. Né? Quanto maior o número de leads naquele período, né, maior o número de clientes contratados. Né? E aí o objetivo aqui é saber, tá, bom, já que eu tenho esse histórico, né, como que eu posso prever o número de clientes que eu vou contratar, dado que eu levantei ali o número X de leads. Né? Então, eu posso ajustar uma reta, né, entre esses pontos, uma reta que fique mais próxima possível de todos os pontos. Né? Existem umas técnicas para chegar nessa reta, mas falando de maneira conceitual, eu ajustando essa reta, eu consigo fazer a minha previsão com base no número de leads. Então, por exemplo, se eu tiver 350 leads naquele período, a minha previsão é contratar aqui quase 44 clientes, né? Então aqui o conceito vem da álgebra linear, né? Então aqui a gente tem a equação da reta, né? Então y igual a x mais b, né? É uma equação bastante conhecida. Né? O que a gente tem, os nossos coeficientes aqui, linear e angular, é o beta 0 e o beta 1. Então o objetivo aqui, eu tenho a minha variável aqui preditora, o meu x, né, que é o 350, né, eu preciso encontrar os betas que resultem na reta que melhor se ajusta a esses pontos. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Tendo esses betas, eu chego no meu valor de y aqui na minha resposta, né, na minha previsão, né, o y chapéu, digamos assim. Então, o objetivo da regressão linear é esse. Tá? E, então, generalizando aqui a ideia de modelos de regressão, né, o objetivo de um modelo de regressão é modelar a relação entre uma variável resposta, que no nosso caso aqui a resposta é o número de clientes contratados, e um conjunto de covariáveis x. No nosso caso, eu tenho uma covariável só, que é o leads. Né? Eu poderia modelar essa regressão com base em várias outras variáveis preditoras, né? Aqui o número de leads, e, enfim, não estou muito criativo agora, mas imaginem o número de características que eu poderia considerar para modelar essa equação. Tá? Então aqui é a representação. Né? No nosso caso ali a gente só viu essa primeira parte, né? Y igual beta 0 mais beta 1 x lá, mas se a gente generalizar para usar diversas
covariáveis, né, ou variáveis preditoras e etc., a gente vai ter essa combinação linear. Beta 0, que é o intercepto, né, beta 1x1 mais beta 2x2 mais beta p xp e mais um termo de erro, que é o que eu não explico com o modelo. Tá? Beleza. Assim, entendendo o conceito de regressão linear, vamos entender agora a regressão logística, que é o que às vezes o pessoal que está começando, é menos experiente, acaba não enxergando as diferenças, até aplicando um quando deveria aplicar o outro. Tá? Então é bastante importante entender o que é a regressão logística. Então aqui mais um outro exemplinho didático. Né? Então a gente tem aqui, imagina uma nuvem de pontos, né? Onde no eixo X eu tenho o número de reclamações que aquele cliente executa lá no saque da empresa e tal. E no eixo Y eu tenho 0 quando aquele cliente é não churn, quando ele não abandonou o relacionamento, e 1 quando ele é churn, quando ele abandonou o relacionamento. E parece aqui que há uma relação também, né? Parece que os clientes que abandonaram o relacionamento, eles tinham um número maior de reclamação, né? Com relação aos clientes que não abandonaram. Então a gente pensa, bom, então eu posso aplicar também uma regressão aqui para tentar prever, né, quando aquele cliente vai abandonar a empresa. Né? E aí, se a gente vai pelo mesmo raciocínio da regressão linear, a gente vai estabelecer uma reta. Né? Só que essa reta não parece bem ajustada entre esses pontos. Né? Na verdade, ela não tem nada a ver. Né? Tá cortando ali, mas não explica esse comportamento. Né? Então, por quê? Porque eu estou tentando aplicar uma regressão linear em uns dados com uma característica binária, né? Então tem uma resposta binária aqui, ou é 1 ou é 0. E a regressão linear ela não funciona, né, com uma resposta binária. Né? Então eu preciso do quê? Eu preciso mudar, assim, o raciocínio é o mesmo, mas mudar a técnica. Né? A regressão linear não vai dar certo aqui. Então eu preciso modelar uma curva com esse formato aqui, de sigmoide, né? Esse formato aqui. Então, essa curva com esse formato de S aqui, que a gente chama de sigmoide, ela é proveniente da equação da regressão logística. Tá? Então, conseguindo modelar essa curva que se ajuste bem a esses dados, como a gente consegue perceber que ela se ajusta muito melhor do que essa reta, né? A gente consegue fazer a previsão também. Então, por exemplo, aqui, um cliente com 16 reclamações, ele tem a probabilidade de churn de 87%. Né? Então, aqui a gente tem a nossa regressão logística na escala de probabilidade. E aqui é a equação da regressão logística. Então, assim, eu peço que não se atentem aos detalhes matemáticos, só que perceba o seguinte, eu tenho o 16, que é a minha variável x, eu tenho os betas, que é o que eu quero estimar, e essa continha aqui, essa mágica, resulta no 87% de probabilidade. Né? E se eu quiser obter a resposta na escala uma resposta binária, né, basta eu estabelecer um ponto de corte que não precisa ser necessariamente em 50%, tá? Ele pode ser em qualquer posição aqui, isso depende de vários fatores que eu vou conversar com vocês mais adiante, mas assim, estabelecendo esse ponto de corte, eu posso dizer que probabilidades acima do cutoff é churn, probabilidades abaixo do cutoff é não churn. Tá? Então, essa aqui primeiro você modela a probabilidade, depois escolhe o ponto de corte para definir a resposta dicotômica. Tá? Então, a regressão linear e a regressão logística elas estão na família dos modelos lineares generalizados, no guarda-chuva. Né? Então, os modelos lineares generalizados, os MLGs, GLMs em inglês, né? Eles são extensões dos modelos lineares clássicos. Né? O objetivo deles é modelar variáveis respostas com outras distribuições da família exponencial. Então, a gente viu primeiro que a regressão linear, a gente está tentando modelar uma métrica, né? Um número de clientes contratados. Né? Aqui, com a regressão logística, a gente já tentou modelar uma variável dicotômica, uma variável binária. Né? Então, essas diferenças, essas características diferentes, né, que
que a gente enxerga na variável resposta, ela vai ter uma regressão específica para aquele tipo de dado, né? Por isso que é bastante importante conhecer sobre modelos lineares generalizados, sobre distribuições de probabilidades, tá? Então, por exemplo, aqui um caso de dados binários, né? Então, posso modelar a concessão de crédito, né? Ver se a minha empresa concede ou não concede o crédito para aquele cliente dado um conjunto de características, né? Um conjunto de variáveis X, né? Para dados de contagem, por exemplo, eu poderia modelar o número de casos de Covid, né, em uma região, fazer um estudo ali, enxergar característica com o número de casos, né? Ou então, para dados contínuos e assimétricos, né? Por exemplo, modelar a precificação de imóveis, né? Que tem uma característica bastante, bastante aderente à distribuição gama, né? Bom, então o modelo linear generalizado ele é composto da seguinte forma: ele tem um componente sistemático, que é o que a gente viu na regressão linear, na regressão logística, que é essa combinação linear de parâmetros e covariáveis, né? Então, essa combinação linear é o componente sistemático do modelo linear generalizado, seja ele qual for, tá? O componente aleatório, que basicamente aqui é a minha variável resposta, tá? Então, a gente já enxergou, por exemplo, na regressão linear, a gente vê claramente, deixa eu voltar lá, isso, né? A gente tem aqui o componente aleatório e aqui a gente deu o nosso componente sistemático, tá? E só que eu preciso de uma função de ligação, né? Essa função de ligação, ela tem o objetivo de tornar a relação linear entre componente sistemático e componente aleatório, tá? No caso da regressão linear, parece que ela não tem uma função de ligação, mas ela tem, que é a função identidade, se eu não me engano, que basicamente é a média, né? Mas para outras distribuições, para cada distribuição, você vai ter a sua função de ligação. Para o nosso caso aqui, que a gente está lidando com uma distribuição binomial, a gente está falando de regressão logística, eu já vou falar um pouquinho sobre a ligação, sobre essa função de ligação, que inclusive é bastante importante entender entender essa função para poder compreender melhor a regressão logística. Tá? Para entender sobre a função de ligação, eu queria fazer uma pergunta aqui. Tá? Imagine que. Imagine não, já estou pensando em alguns slides à frente. Né? Então vamos lá. A probabilidade de um particular cliente deixar a empresa é de 25%. Qual é a chance desse cliente deixar a empresa? Né? Vamos refletir aqui, vamos tentar entender o conceito. É 25%? É 0,25%? Chance e probabilidade são sinônimos ou são coisas diferentes? Né? Vamos pensar, porque isso é um assunto que acaba causando confusão. Né? A gente vê bastante confusão. E para entender a logística, a regressão logística, é importante entender a diferença de probabilidade e chance. Tá? Vamos lá, a chance, né, ou odds, né, o termo em inglês, ela não é sinônimo de probabilidade. Né? Ela tem relação com a probabilidade. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que a formulinha da chance é a probabilidade de ocorrência do evento dividido pela probabilidade do não evento. Né? 1 menos probabilidade. Então, no caso aqui, se é 25%, é 0,25 dividido por 1 menos 0,25, que vai dar 1/3. Então, um cliente com probabilidade de 25% de abandonar o relacionamento, ele tem a chance de 1/3. Tá? Então, é muito importante entender que chance e probabilidade são coisas que não são sinônimos. Tem relação, mas não são iguais. Tá? Então, agora, voltando para o assunto de função de ligação, a regressão logística, a função que vai tornar o componente sistemático e o aleatório com uma relação linear é a função logito, tá? Que nada mais é do que o logaritmo da chance, ou seja, a log chance. Tá? Então, a gente viu naquele exemplo didático
uma equação meio diferente da regressão logística, né, com uma divisão e tal. A gente vai chegar nela lá, tá? Nela já. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem a regressão logística na escala da log chance. Então, estou modelando aqui a log chance de ocorrência de um evento. Se eu mando o meu log lá para o outro lado, eu tenho a regressão logística na escala de chance, né? E se eu isolo o π, né, eu isolo a probabilidade, eu tenho aqui a regressão logística na escala de probabilidade. Agora sim eu estou modelando a probabilidade de ocorrência do evento. Foi o que a gente viu naquele exemplo didático, a gente tinha uma equação com essa carinha aqui, né? Então tudo ela nasce daqui, do modelo linear generalizado na escala de log chance, e a gente isola no π e a gente chega na escala de probabilidade, tá? E beleza, eu tenho aqui, quando a gente vai lá para aqueles, lembra daquele exemplo, a gente vai lembrar que o valor de x eu tenho e o valor de π é o que eu quero saber, né? Mas para chegar nesse valor de π, eu preciso modelar aquela sigmoide, né, que melhor se ajusta entre os dados. E aquela sigmoide, para chegar nela, eu preciso encontrar os valores de beta, né? Então, preciso estimar esse beta, né? Como que eu estimo esse beta? Então, aqui, o método para chegar nesses betas é o método da máxima verossimilhança. Tá? Para falar, gente, aqui é um não estatístico falando de estatística e de coisa pesada de estatística. Tá? Então, quem for estatístico, perdoe a maneira não muito profunda que eu vou falar, tá? Mas a ideia é tentar ajudar a entender o conceito aqui. Tá? Então, essa equação aqui, essa aqui é a funçãozinha de Bernoulli, tá? Para quem já estudou distribuição de probabilidade vai lembrar. Tá? Basicamente aqui, essa funçãozinha de Bernoulli, se a gente for pensar, vamos imaginar uma ideia aqui. Eu tenho um conjunto de dados onde tem essa característica, cada linha é um cliente, e eu tenho uma coluna, a coluna Y, indicando lá se aquele cliente 1 quando ele deu churn, 0 quando ele não deu churn, tá? Então tenho duas situações possíveis em y, 1 ou 0, né, que é a minha variável dicotômica. Aí eu pego e não conheço esse y, vamos imaginar aqui, tá? É uma dinâmica aqui, vamos imaginar. Eu não conheço essa coluna y. Aí eu vou ver o cliente ali, vou ver o conjunto de características dele, eu vou chutar uma probabilidade lá da minha cabeça. Bom, eu acho que a probabilidade dele sair da empresa é 72%, tá? Chutei, né? Essa fórmula tem por característica, essa probabilidade que eu chutei é o π, né? O valor verdadeiro, o valor real, o valor observado é o y, né? Quanto mais próximo o π que eu chutei for de y, maior é o resultado dessa equação, dentro do intervalo entre 0 e 1. Quanto mais longe, é mais próximo de 0. Quanto mais perto, mais próximo de 1. Então, fica fácil da gente visualizar que se eu chutei um valor próximo de 0 e realmente é 0, esse valor vai dar bem alto, vai dar próximo de 1. Se eu chutei um valor bem próximo de 1 e o valor observado é 1, também vai dar próximo de 1. Então, o fato de eu chegar perto da resposta que vai determinar o quão próximo de 1 é esse resultado. Tá? Então, se a gente for pensar, eu quero encontrar se eu for pensar que eu vou chutar a probabilidade para todo mundo dessa base de dados, a minha ideia é que eu aproxime o máximo possível, né? Então, a ideia é que essa saída e calcular essa equaçãozinha aqui, né, para cada linha, seja em todas elas o mais próximo de 1 possível, né? Que isso aí é uma forma de medir o quão próximo esse chute que eu dei do valor observado, tá? Então, uma métrica para eu avaliar, imagine que eu chutei para todo mundo. Lá, peguei uma base com, sei lá, 100 clientes, chutei a probabilidade, calculei a função de Bernoulli e aí uma forma de eu conseguir
medir o quão aderente essas probabilidades que eu chutei estão dos dados observados é o que? Multiplicando. Se eu multiplicar todo mundo, por fazer um produtório, né, da formulinha aqui de Bernoulli que eu calculei, com base na probabilidade que eu chutei, né, ela vai me dar uma medida chamada medida de verossimilhança, né, ou em inglês likelihood. Então, a ideia aqui da verossimilhança é uma medida do quão verossímil, né, o quão próximo estão as probabilidades que eu chutei dos dados observados. Né? Então, digamos que eu chutei um monte lá e anotei, bom, a verossimilhança deu tanto. Agora eu vou dar outro chute. Dei outro chute, anotei a verossimilhança. Dei outro chute para todo mundo, calculei a verossimilhança, anotei. Eu vou perceber que quanto maior a verossimilhança, mais aderente o meu chute ficou dos dados observados. Então, esse é o conceito da máxima verossimilhança. Então, a ideia da máxima verossimilhança é encontrar os betas que resultam no maior valor de verossimilhança. Né? E uma forma de encontrar o ponto de máximo de uma equação é derivando, né? Fazendo derivada igual a zero. Né? Para quem já estudou cálculo, vai lembrar que é um pouco chato você fazer uma equação, uma derivação em termos de multiplicação. É mais conveniente trabalhar com termos de soma do que em termos de multiplicação. Né? Para o computador é a mesma coisa. Ele vai fazer mais esforço derivando uma equação em termos de multiplicação do que ele teria uma equação em termos de soma. Então, uma forma de tornar o processo mais tranquilo é aplicar o logaritmo da verossimilhança. Então, por propriedades dos logaritmos, a gente transforma essa equação aqui da verossimilhança na equação da log verossimilhança. Então, ela é a equação de cima transformada, aplicado o logaritmo, tá? O logaritmo natural. Tá? Então, o objetivo é o mesmo, encontrar a log verossimilhança. Tá? Então, aqui é conceitual, obviamente eu não calculei isso na mão, quem fez foram os algoritmos que eu utilizei, né? Mas a ideia é conhecer como que a gente vai encontrar os betas da nossa regressão. Tá? Eu vou falar no final do livro do professor Luiz Paulo Fávero, Manual de Análise de Dados, mas ele tem uma explicação bastante didática quanto a regressão logística, estimação por máxima verossimilhança, que me ajudou bastante, inclusive na época que eu estava fazendo meu trabalho, tá? Entender mais a fundo alguns detalhes, e eu indico aí com esse livro para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Tá? Tá bom, beleza. Entendemos a parte técnica, o que a gente vai aplicar, o que a gente vai utilizar. É importante entender agora a parte da estruturação dos dados. Tá? Então, assim, essa regressão, esse modelo foi aplicado em uma startup aqui de Curitiba. Para quem trabalhou já em startup sabe que são empresas que crescem muito rápido, são empresas que são bastante dinâmicas, e às vezes a empresa está no começo, as coisas ficam um pouco desequilibradas, uma área avança mais do que a outra, e as coisas vão se ajustando assim, dia após dia. E na época, naquele momento que esse trabalho foi aplicado, a empresa ela não tinha um CRM ainda maduro. Né? Então, esses dados de esse cliente é churn, esse não é churn, eles não estavam muito confiáveis. Então, foi necessário, além de todo esse processo de preparação, de limpeza e transformação dos dados, foi necessário fabricar a variável resposta, né? A variável que me diz se aquele cliente é churn ou não. E aí, aqui também é muito importante falar, né, que em conjunto com a área de negócio, então assim, a gente não inventa nada, a gente como cientista de dados, a gente pode ter ideia, pode ter um insight, mas a gente precisa validar
com o especialista da área, o especialista do negócio, né? Então, em conjunto com a área de negócio, definimos uma regra, tá? Então, assim, cliente com 30 dias de inatividade é considerado como churn, tá? Caso contrário, é um cliente ativo, né? Então, essa foi a regra para poder fabricar essa variável resposta. E também, nesse momento, eu defini uma data de corte, né? Eu chamei de data de corte, que a gente vai entender no próximo slide o porquê dela. Mas assim, quando o cliente era um churn, ou seja, estava inativo por mais de 30 dias, a data considerada como corte foi a data da última atividade, não foi do 30 dias para frente. Assim, eu identifiquei que ele ficou 30 dias inativo. Então, a data de corte é a data que antecedeu esses 30 dias, né? A data da última atividade. E, caso contrário, a data de corte é a data que a análise foi realizada, né? Tudo isso numa mesma coluna para quê? Né? Vamos olhar esse esboço aqui, né? Então, aqui é a data de corte, a área vermelha é os 30 dias ou mais de inatividade, né? Então, eu peguei essa data de corte e olhei 90 dias para trás, né? Dividi esse período em duas partes iguais, de 45 dias, e calculei para P1 e P2 diversas variáveis, como o faturamento naquele período, número de reclamações, número de pedidos realizados, né? E para cada uma dessas variáveis, aplicar a formulazinha aqui que está desenhada aqui embaixo, que é basicamente pegar a proporção de P2 com relação ao período todo. Para quê? Para analisar para diversas variáveis se aquela variável estava numa crescente, estava mantendo, ou se ela estava decrescendo, né? Porque por característica que a gente teria, se essa continha desse meio, quer dizer, o próximo de meio, quer dizer que a gente está mantendo ali uma certa linearidade quanto àquela variável. Aumentou, quer dizer que o P2 está sendo melhor, ele foi melhor que o P1. Né? Ele teve uma melhora ali, uma motivação, vendeu mais, por exemplo. Né? Ou reduziu, quer dizer que ele a variável tá em queda, né? Por exemplo, vamos supor, número de reclamação. Pô, ele diminuiu o número de reclamações, então, poxa, legal, ele está indo bem também. Né? Então, foi uma forma de tornar essa interpretação mais fácil, né? Que eu então chamei de métricas de desempenho, né? Para diversas métricas foram calculadas, tá? Foram adicionadas outras covariáveis, né? Tanto qualitativa quanto quantitativas. As qualitativas elas passaram por um processo de binarização ou transformação em dummies, né? Então aqui um exemplo aqui não está habituado com só um aqui um exemplo para quem não está habituado, né? Por exemplo, a gente tem um cliente por linha e a gente tem uma coluna dizendo qual o tipo de plano que ele contratou, A, B ou C. Né? O modelo matemático, você não pode enfiar um A lá, né? Nem um B. Você precisa de número, né? E se eu disser que A é 1, B é 2, C é 3, puxa, eu estou dizendo para o meu modelo que B vale 2 vezes o A, que C vale 3 vezes o A. Né? Então também não é uma maneira adequada também transformar A, B e C em 1, 2, 3. Então eu preciso binarizar. Então qual que é a ideia aqui? Eu escolho uma categoria como referência. No caso aqui no exemplo eu escolhi a A. Né? Então eu crio uma coluna para B, uma coluna para C e indico quando é B, vai ser 1 no B e 0 no C. Quando é C, é 1 no C e 0 no B. E quando é 0 nos dois, é A. Tá? Então essa é a maneira correta aqui de criar variáveis binárias. Tá? Então a partir daqui, então eu posso dizer que eu tenho um dataset com somente variáveis numéricas. Tá? E aqui eu não estou dando pesos diferentes para cada um dos planos. Eu simplesmente estou dizendo se tem a presença ou ausência de certa característica para o meu modelo. Tá? E ao término desse processo de preparação, limpeza dos dados,
a gente tinha um conjunto de dados com 31 covariáveis, né? Variáveis qualitativas, como o tipo de plano contratado, qual região do país aquele cliente é, reside, quantitativas, como faturamento, número de pedidos, aquelas métricas de desempenho também, enfim. Né? Eu não vou entrar no detalhe muito das variáveis, porque como isso aqui foi um case real, né, alguma confidencialidade é necessário respeitar, tá bom? Bom, definimos a técnica, preparamos a base de dados, muito importante. Né? Se não tiver uma base de dados confiável, limpa, íntegra, não importa a técnica, eu vou fazer bobagem, né? Então, foi muito importante preparar. E a base de dados foi preparada com base na técnica que eu esperava utilizar. Né? Alguns detalhes, como essa parte das variáveis dummies e tal. Né? Dependendo da técnica, pode ser que não fosse necessário essa abordagem, uma outra especificidade fosse necessário fazer. Tá? Então, o fluxo foi esse até o momento. Então, o modelo ele foi treinado por validação cruzada, CAFOD, já vou falar sobre isso. Treinei um modelo completo com todas aquelas 31 covariáveis, aquelas x1, x2 até x31. E um modelo que eu chamei de modelo restrito, que foi um modelo que eu apliquei o algoritmo stepwise para reduzir o número de covariáveis. Tá? Eu já vou falar sobre ele. Né? E por último, apliquei um teste da razão da verossimilhança para escolher quais dos modelos prosseguir com o estudo. Né? Então, a ideia do algoritmo stepwise, imagine que eu tenho um modelo com 31, eu levantei 31 covariáveis para o meu modelo, mas eu não tenho garantia que todas elas realmente serão úteis. Né? E aí, a gente vai falar mais um pouco à frente de viés e variância, mas não é legal eu ter um modelo com 31 covariáveis, sendo que um modelo com 10 resolveria muito bem o meu problema. Né? Então, uma maneira que a gente fosse pensar, se eu não conhecesse algoritmo stepwise e tivesse recurso computacional ilimitado, eu poderia testar o modelo com todas as combinações possíveis, né? Com uma só, x1 só, depois x1 com x2, depois x2 com x3, depois x1 com x2 com x3, enfim, todas as combinações possíveis. Agora, a gente nunca, nossos recursos computacionais eles são limitados e fazendo esse método combinatório, né, é muito fácil de explodir o número de combinações e o nosso computador não demorar uma vida para calcular e ainda assim não conseguir. Né? Então, o algoritmo stepwise ele entra nessa ideia, já que eu não posso, já que não é viável calcular todas as combinações possíveis, vamos armar uma estratégia. Né? Então, a ideia do modelo, do algoritmo stepwise, ele tem algumas variações. Tá? É calcular a regressão com todas as covariáveis e a cada iteração do algoritmo stepwise avaliar a exclusão de uma determinada covariável ou a inclusão, caso ela esteja fora, né? E a cada inclusão e exclusão extrair uma medida chamada AIC, que eu já vou falar sobre ela. Né? A medida de qualidade aí do ajuste. Tá? E aí, excluir aquela variável ou manter aquela, ou incluir, perdão, vai depender do valor de AIC, no modelo que resultou o menor AIC. Quanto menor o AIC, melhor o modelo. Né? E a gente vai repetindo os passos anteriores até que não haja nenhum modelo com AIC menor. Tá? Então, o critério de seleção. Né? O critério para o stepwise, né? O AIC genuíno, ele tem esse formato aqui, que AIC é o critério de informação de Akaike. Né? Ele tem esse formato aqui. Menos 2, LL, o que é o LL que a gente viu anteriormente? É a log verossimilhança. Né? Mais 2P. P é o número de parâmetros do modelo. Então, P está associado
a complexidade do modelo. Quanto maior o número de P, mais complexo é esse modelo. E o meu objetivo é encontrar um modelo menos complexo, né? Então o 2P ele entra para penalizar. Por quê? Se eu calcular só a log verossimilhança, todo modelo ele tem um valor de log verossimilhança. A gente viu que como foi feito para estimar aqueles betas, né? Então cada modelo está associado a um valor de log verossimilhança. E esse valor de log verossimilhança ele é sensível ao número de betas, né? O número de parâmetros que eu estou tentando estimar. Então, um modelo com maior número de betas, de parâmetros, ele vai ter um LL, uma log verossimilhança mais alta. Então, eu não vou ter uma comparação justa, né, entre dois modelos, um com 10 covariáveis e outro com 9. Uma maneira de tornar essa comparação justa é aplicando esse termo de penalização, né? Mas com base até também numa dica, né, do professor Luiz Paulo Fávero, em um dos cursos que ele ministra, eu encontrei realmente melhores resultados. Ao invés de usar o AIC genuíno, usando como termo de penalização o 2P, eu apliquei o 3,84 aqui, 1459, que é um número que vem do quantio da distribuição do Qi quadrado com 1 grau de liberdade e 5% de significância, né? Em outras palavras, ao invés de utilizar o AIC, eu avaliei o p-valor, né? Igual 0,05 na escolha ali como valor crítico para escolher ou não aquela regressão na iteração do stepwise, né? Então, basicamente, é um teste de hipótese aqui que foi feito automaticamente, tá? Ao setar o múltiplo de penalização como 3,84. E aí, falando de dilema, viés e variância, né? No nosso contexto aqui, complexidade do modelo é um modelo com muitas covariáveis. Então, um modelo com as 31, né? É um modelo mais complexo, e o modelo com uma só é o modelo menos complexo. E aqui, olhando só para a curva azul, a gente vai perceber o seguinte, que quanto mais... Esse gráfico eu peguei no material da UFPR, lá do LEG. Eu não me recordo qual é o professor, eu já tinha salvo aqui, então coloquei como fonte aqui, mas professor, me desculpe aí que eu não me recordo quem foi. Então, se a gente olhar aqui para essa curva azul, a gente vai ver que quanto mais complexo o meu modelo, ali na minha amostra de treino, menor é o erro, né? Então a gente fala, bom, beleza, então vamos tacar a complexidade aí que eu vou ter o melhor modelo, tá? Mas quando a gente vai validar esse modelo na amostra de validação, a gente percebe que até um determinado ponto a complexidade ela é benéfica, mas chega um certo momento que adicionar complexidade eu estou adicionando o erro de predição. Por quê? Porque o meu modelo está ficando muito específico, ele está ficando muito bom com os dados que ele conhece, ali, os dados utilizados para treinar, e está perdendo o poder de generalização. E na verdade, eu não quero um modelo que acerte tudo, eu quero um modelo generalista, um modelo que ele seja tão bom nos dados de treino, nos dados que ele conhece, quanto nos dados que ele não conhece, que é, no caso aqui, a minha amostra de validação, né? Então, o dilema viés e variância, dilema vício e variância, como está aqui no gráfico, né? É falar justamente disso, eu encontrar um ponto que eu equilibre vício e variância, né? Porque aqui, essa complexidade eu estou induzindo ao overfitting, né? O modelo que está com excesso de ajuste, mas quando eu jogo para ele dados desconhecidos, ele vai muito mal, né? E eu não quero, eu quero encontrar esse ponto aqui, né? Então, por isso que é a nossa preocupação com a complexidade do modelo, tá? E aqui o esquema aqui para a gente entender a validação cruzada, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu peguei o conjunto de dados que eu levantei, que eu preparei, e eu dividi esse conjunto de dados em 5 partições. No caso aqui, só para deixar bem claro, a validação cruzada existem diversas técnicas para você fazer
esse processo. Aqui eu escolhi foi por K-fold e eu escolhi com 5 folds, tá? Eu poderia trabalhar com 10 folds, enfim, a literatura normalmente diz 5 ou 10 folds, né? Como o meu conjunto de dados não era tão grande, eu optei por utilizar 5. Então, basicamente, dividi em 5 folds, 5 partições. Escolhi uma das partições e separei, treinei o modelo com todas as outras concatenadas e fiz a validação nessa partição que eu separei. Tá? Calculei uma métrica aqui, por exemplo, acurácia. Tá? E aí, próxima iteração, devolvo aquela partição separada para a base de dados, separo uma outra partição, treino o modelo com todas as outras, calculo a métrica. E assim sucessivamente até que todas as partições tenham sido utilizadas como métrica de validação, como base de validação. Tá? Ao término, eu calculo a média dessas métricas que eu calculei e dessas métricas que foram calculadas em cada uma das iterações. Tá bom? E a ideia da validação cruzada K-fold é exatamente essa. Bom, aí ajustei um modelo completo com todas as covariáveis, ajustei o modelo restrito, apliquei o algoritmo stepwise que me resultou em um modelo com 14 covariáveis, e aí eu preciso decidir, e aí, prossigo com o modelo completo ou opto por utilizar o modelo restrito. Tá? Lembrando da ideia do dilema vício e variância, né, o modelo restrito é mais atrativo que o modelo completo. Só que, se eu tiver a qualidade do meu ajuste não tiver boa o suficiente, de nada adianta ter um modelo menos complexo. Né? Então, aplico o teste da razão da verossimilhança. A gente lembra que cada modelo ele tem um valor de verossimilhança. Né? Então, quando eu faço a razão da verossimilhança desses dois modelos, no caso aqui está em termos de subtração, porque a gente está trabalhando com a log verossimilhança. Né? Então, calculando a log verossimilhança, né, eu vou extrair uma estatística. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter uma estatística, certo? Opa, voltando aqui. E aí, vamos pensar. Esse modelo restrito, eu reduzi 17 covariáveis, ou seja, eu apliquei 17 restrições nesse modelo. Então, se eu calcular o quantio da distribuição do Q² com número de restrições, graus de liberdade e 5% de significância, eu vou ter um valor qualquer. Né? Vou ter um valor desse quantio. Né? Se a minha estatística do teste da razão da verossimilhança for menor que esse valor do quantio do Q², sob essas condições que eu acabei de mencionar, eu não rejeito H0. Ou seja, o que é H0? É que as minhas estimativas que eu retirei do modelo, elas são estatisticamente igual a zero. Né? Então, eu estou dizendo o quê? Que eu não rejeitando H0, eu estou dizendo que elas realmente eram estatisticamente igual a zero, ou seja, elas não tinham utilidades para o modelo. Ou seja, eu estou dizendo que a remoção dessas 17 covariáveis não afetou a qualidade do ajuste. Né? Então, e foi exatamente isso que aconteceu. Né? Então, por isso que eu prossegui com o modelo restrito, o modelo de 14 covariáveis, porque a retirada das 17 covariáveis não afetou a qualidade do ajuste do modelo. Tá? Beleza. Aí, vamos recapitulando. Defini a técnica, preparei o conjunto de dados, né? Ajustei o modelo, fiz o teste de razão da razão da verossimilhança para escolher qual modelo prosseguir. Agora a gente precisa fazer o quê? Uma análise de diagnóstico desse modelo, porque por mais que ele passou ali no teste da razão da verossimilhança, eu ainda não tenho garantia que esse modelo está bem ajustado. Eu fiz uma comparação entre dois modelos. Se os dois modelos forem ruins, né, então a gente precisa fazer análise de diagnóstico. Né? Em modelos de regressão,
A gente costuma, regressão linear, a gente costuma utilizar a análise dos resíduos, né? O que é um resíduo? Resíduo é uma medida de afastamento do, de uma observação, de um dado observado ali, um valor real, para o dado que o meu modelo está fazendo a previsão. Né? Então, essa diferença, esse afastamento, é um resíduo. Né? Então, se eu faço uma continha de menos, né, observado menos ajustado, eu tenho um resíduo. Eu tenho um resíduo ordinário, que a gente chama. Né? E quando eu estou falando com regressão linear, eu vou verificar se esses resíduos estão normalmente distribuídos para eu poder verificar se os pressupostos da regressão linear foram violados ou não. Né? Só que aqui, essa ideia de trabalhar com resíduo ordinário e verificar a normalidade deles é difícil de generalizar para outras distribuições, além da normal, como é o nosso caso aqui, que a gente está trabalhando com uma distribuição binomial. Né? E aí que entram, existem outros resíduos, tá? Que podem ser calculados. Eu optei por trabalhar com os resíduos quantílicos aleatorizados, pelo seguinte: a ideia deles é você conseguir generalizar a análise da normalidade dos resíduos, independentemente da distribuição da sua variável resposta. Né? Então, ou seja, se eu tiver um modelo bem ajustado, os meus resíduos quantílicos aleatorizados vão se apresentar normalmente distribuídos, independentemente da distribuição dos meus dados. Tá? Então, ele é baseado no teorema, eu não vou entrar em detalhes aqui, ele é baseado no teorema da inversa da FDA. Tá? Então, basicamente, o objetivo é calcular a inversa da FDA, da normal padrão. Né? E no nosso caso, que a gente tem uma distribuição discreta, um recurso de aleatorização é aplicado para a gente poder tirar aqueles degraus, né? Porque eu tenho uma distribuição discreta. Tá? Então, basicamente, esse recurso funciona da seguinte forma. Quando a resposta é zero, o valor de U, que eu já vou explicar, ele vai assumir um valor da distribuição uniforme que esteja entre 0 e 1 menos a probabilidade do evento. Tá? Quando o y for 1, a u vai assumir também um valor da distribuição uniforme, porém, entre 1 menos probabilidade e 1. Tá? Então, entre intervalos diferentes. Um valor aleatório dentro desses intervalos que eu acabei de mencionar. Tá? Para quê? Para a gente tentar eliminar aquele degrau. Né? Então, o meu resíduo vai assumir um valor do quantio da normal padrão para P igual a U. Tá? Então, se a gente for calcular no R, pegar lá, puxar o valor do quantio da normal padrão, inserindo esse U, que é proveniente da distribuição uniforme para poder dar uma aleatoriedade à saída, a gente vai ter o resíduo quantílico aleatorizado, e com isso vai ser totalmente possível, independentemente se eu estou numa regressão logística, uma regressão de Poisson, eu poder avaliar graficamente a normalidade dos resíduos. Tá? E é exatamente isso que a gente faz aqui. Eu estou plotando o resíduo quantílico aleatorizado, um resíduo de uma regressão logística, contra os valores ajustados. E o que a gente observa aqui? A gente observa que esses resíduos estão centrados mais ou menos em zero, e a dispersão deles, embora tenha algumas concentrações aqui, mas a dispersão deles é constante, aproximadamente constante, está ali meio que entre 2,5 e menos 2,5. Né? Então, isso aí é uma primeira evidência dessa normalidade dos resíduos, eles estão bem comportados. Né? Olhando também o gráfico quantil-quantil, também bastante usual na regressão linear, que a gente consegue reproduzir aqui graças ao resíduo quantílico aleatorizado, a gente percebe também que, tirando essas caudas, né, que tem um pouquinho de fuga, em geral, os resíduos estão respeitando aqui a linha da normal. Né? Eles estão cruzados aqui com os quantis teóricos, né, da normal padrão. Né? Então, a gente vê que quanto mais acima dessa linha, a ideia é que esses resíduos estejam mais aderentes à distribuição normal, e a gente consegue perceber, né, essa aderência à distribuição normal. Então, com uma simples análise dos resíduos quantílicos aleatorizados, a gente consegue validar
que não houve violações dos pressupostos da regressão. Então a gente pode prosseguir para a próxima etapa. E aqui, né, essa tabela, que é a saída do modelo, né, quando a gente ajusta o modelo no R, no Python, em qualquer outra ferramenta, né, ele vai soltar para a gente uma tabelinha parecida com essa. Né? Então, na primeira coluna a gente tem as covariáveis, aqui eu estou chamando de x2, x4, x5, por questões de confidencialidade, mas que poderia ser o faturamento, em qual região aquele cliente está localizado, o número de pedidos efetuados, enfim. E aqui o valor de beta. Tá? Então a estimativa é o valor de beta. Tá? O erro padrão é uma medida aqui o beta, vocês vão lembrar que a gente estimou por máxima verossimilhança, né? Só para deixar bem claro. Né? O erro padrão ele é uma medida de variabilidade do valor observado com relação à curva que eu estimei por máxima verossimilhança. Tá? Então, eu espero que esse erro padrão seja o menor possível, que não tenha uma alta variabilidade. Né? Isso vai me indicar que as minhas estimativas elas estão consistentes. Né? E através do erro padrão, a gente vai ver no próximo slide, eu tenho a estatística Z de Wald, né? Que basicamente ela é uma medida de distanciamento da estimativa com relação ao zero da normal padrão. Então, quanto mais distante do zero, melhor. Né? Então, nesse ponto aqui, eu procuro avaliar se meus erros padrões são pequenininhos e se minha estatística Z de Wald ela é bem grande. Né? Isso que a gente vai procurar avaliar. E aqui o p-valor, basicamente, eu estou verificando a probabilidade da minha do verdadeiro parâmetro da população estar fora dessa região. Bom, no próximo slide acho que vai ficar mais claro da gente enxergar, tá? Isso daí, vou mostrar, né? Então aqui, basicamente o p-valor, eu tenho estatística Z de Wald, né? Que eu vou calcular, deu, sei lá, menos, por exemplo, aqui, menos 1.8, né? Menos 1.8 é que eu tenho 1.8, tenho o módulo da Z de Wald. Então, esse intervalo aqui, eu vou calcular com base na estatística Z de Wald. A área vermelha é a probabilidade do verdadeiro parâmetro que eu tentei estimar estar fora desse intervalo aqui. Então, quanto menor essa probabilidade, mais provável que a minha estimativa esteja consistente com relação ao verdadeiro parâmetro da população. Né? Então, por isso que a gente olha o p-valor pequenininho. Eu quero um p-valor bem pequenininho, porque quanto menor o p-valor, menos provável que o verdadeiro parâmetro esteja fora desses limites. Né? Ou seja, mais provável que a minha estimativa esteja consistente com o parâmetro. Né? Agora, voltando no anterior que eu pulei, né? Então, o teste Z de Wald, ele é basicamente, essa estatística de Wald, ela é o valor da estimativa dividida pelo erro padrão, que a gente viu naquela tabelinha, né? O valor da estimativa pelo erro padrão, a gente chega na estatística Z de Wald. E o objetivo aqui é verificar se há ou não a rejeição de H0. O que é H0? É a minha estimativa, né, ou é o beta que eu estimei, ser estatisticamente igual a zero. E aí, resumindo aquilo que a gente viu do p-valor agora há pouco, o p-valor vai indicar a probabilidade do parâmetro ser tão ou mais extremo que esse módulo de Z. Tá? Então, aqui tudo isso é para a gente chegar nesse teste de significância das estimativas que eu gerei. Né? Então, aqui também é mais uma etapa da análise do diagnóstico desse meu modelo gerado. Então, a gente viu que a gente ajustou o modelo, a gente fez o teste da razão da verossimilhança, a gente verificou os resíduos, né, como os resíduos estavam distribuídos, e verificamos agora a significância das estimativas que eu gerei. Então, assim, tudo está indicando a gente que o caminho está correto, que o modelo foi de fato bem ajustado. As estimativas deles nessa etapa aqui estão bastante consistentes com o verdadeiro
com a ideia de que estão representando bem, digamos assim, né, o verdadeiro parâmetro da população. Por quê? Porque a probabilidade desse parâmetro estar longe o suficiente é muito pequena. Tá? Tá. E aí, falando de razão de chances, a ideia aqui é a gente interpretar as estimativas. Tá? Mas para interpretar, a gente precisa entender o que é a razão de chance. Então, vamos pensar. O quanto se altera, em média, a chance de ocorrência do evento, no caso aqui é o churn, ao aumentar k unidades em uma determinada covariável. Então, vamos pensar que a covariável é o faturamento. Né? O quanto se altera, em média, a chance de ocorrência de churn ao aumentar uma unidade na covariável do faturamento. Tá? A regressão logística permite essa interpretação. Tá? Então, a gente vai entender, para conseguir fazer essa interpretação, precisa entender o que é a razão de chances, ou odds ratio. Né? Então, aqui peguei um modelo mais simples possível que a gente viu, logo no comecinho, beta 0 mais beta 1x, um modelo com uma covariável, e aqui eu só mudei a notação, ao invés de fazer aquela log da probabilidade dividido por 1 menos probabilidade, eu chamei de log de chance. É a log chance, tá? Log chance de x, tá bom? Aqui só para ficar mais fácil de fazer a anotação. E aí, se aqui eu tenho a log chance, mandando log para o outro lado, eu tenho a chance, né? A chance da ocorrência de um determinado evento, no caso é o churn, dado que eu tenho x com o valor de x aqui qualquer. Tá? Essa é a leitura aqui. Beleza. Para calcular a razão de chances, ou seja, eu quero saber o quanto se altera em média a chance de ocorrência de churn ao aumentar k unidades. Então, preciso fazer a razão de chances de x com acréscimo de k e x sem o acréscimo de k. Que aqui, basicamente, usando essa mesma notação daqui, eu vou dividir a chance quando x tiver o acréscimo de k pela chance de x com seu valor natural, digamos assim. Tá? Então, aqui é a notação para a gente calcular a razão de chances. Né? Desenvolvendo aqui, eu tenho a equação nesse mesmo formato, né? Só substituir. Então, por caso de cima, quando o x tiver o acréscimo de k, por caso de baixo, o x natural. Né? Só abrindo aqui a tela para ficar mais espaço para desenvolver a equação. Né? Se eu desenvolver essa equação aqui, eu chego... que é matemática, gente, tá? Eu vou desenvolvendo, né? Aqui, agora eu vou simplificando. Ao final, eu tenho o quê? Eu tenho a exponencial de k vezes beta, né? De k vezes beta 1. Tá? Ou seja, vamos voltar lá. A razão de chances de x com acréscimo de k. E x, quem é o x? X é a variável do beta 1. Né? Ela é tudo isso, desenvolvendo essa continha aqui, a gente chega em exponencial de k vezes beta 1. Então, se eu pegar a minha tabelinha aqui, a razão de chances é para o parâmetro aqui, para a estimativa de x2, é k, que é o valor é a exponencial de k vezes o valor da estimativa. É isso que a gente quis dizer ali, tá? Só para já vou entender o porquê disso. Então, a razão de chance, se eu quero saber o acréscimo de k é a exponencial de k vezes beta, daquela variável de minha de interesse. Beleza. Ou seja, o que eu quero dizer? O aumento de k unidades em uma covariável x, considerando que as demais covariáveis estão fixas, multiplica a chance de ocorrência do evento de interesse pela razão de chances. Vamos voltar lá, para não ficar confuso aqui.
o quanto, digamos que x2 é faturamento. Eu estou falando muito faturamento, né? Faturamento. Quanto que se altera, em média, a chance de churn ao adicionar uma unidade no faturamento? Então, eu vou calcular a exponencial de 1 vezes 0,36. Eu tenho a razão de chance, certo? Que é essa exponencial aqui. 1 vezes 0,36. E vou multiplicar a chance de ocorrência do evento por essa razão de chances. Aqui eu vou ter o quanto se altera a chance. A gente vai ver uma tabela mais para frente, isso resumido, né? Mas o que é importante entender aqui é o seguinte: quando a minha estimativa é positiva, ela é maior que zero, isso implica que quando eu calcular a razão de chances, eu vou ter um valor maior que 1. Logo, o acréscimo de k unidades vai resultar numa probabilidade mais alta do que a probabilidade que eu tinha antes. Ou seja, aumentar k unidades em uma estimativa positiva aumenta a probabilidade de ocorrência do evento. Ao passo que, quando eu tenho uma estimativa negativa, a exponencial, ou seja, a razão de chances vai ser um valor menor que 1. Portanto, aumentar uma unidade vai resultar em uma probabilidade menor do que a probabilidade que eu tinha sem esse acréscimo. Ou seja, quando a minha variável for negativa, quanto mais aumentar essa variável, menor vai ser a probabilidade de churn. Tá? Isso nós estamos falando de uma variável numérica. Se eu estiver falando de uma variável contínua, né? Se eu estiver falando de uma variável categórica, vamos supor, categóricas com níveis A, B e C. Digamos que a variável aqui é o tipo de plano contratado, A, B e C. E lembra que lá no comecinho eu falei de transformar em dummies e escolher uma das categorias como referência. Né? No caso do exemplo lá, a categoria de referência era a categoria A. Então, eu vou estimar betas para as categorias B e C, porque a A está na referência, eu não criei uma coluna para A. Né? Porém, quando eu for interpretar a razão de chances para essas variáveis qualitativas, vai ser com relação a A. Né? Então, basicamente, eu vou fazer a razão de chances de a chance de B dividido pela chance de A, a chance de C dividido com a chance de A. Ou seja, resumindo o raciocínio aqui, a razão de chances vai ser exponencial, vamos supor, categoria, a gente tem a variável categórica, que é o tipo de plano, plano B. Então, a exponencial do meu beta relativo ao plano B significa o quê? Significa que está na categoria B, multiplica a chance de ocorrência do evento com relação a estar na categoria A. Então, se a minha estimativa ela é positiva, a estimativa de B, então estar na categoria B aumenta alguma coisa com relação a estar na categoria A. E o mesmo raciocínio para C. Estar na categoria C aumenta ou diminui a chance de ocorrência do evento com relação a estar na categoria A, porque a A é a categoria de referência. Né? Ah, mas eu quero ver B com relação a C. Aí eu preciso calcular a razão das razões de chances. Né? Aqui eu calculei a razão, né? De B e A, de C e A. Aqui eu vou calcular a razão da razão de B e A com a razão de C e A, ou a razão da razão de C e A com relação à razão de B e A. Né? Ou seja, aí a continha vai ser a exponencial de beta B menos beta C. Eu estou dizendo que estar na categoria B aumenta ou diminui a chance de ocorrência do evento de interesse com relação a estar na categoria C. Né? E se eu fizer o contrário, exponencial de beta C menos beta B, eu vou estar dizendo o quê? Que estar na categoria B, C
aumenta ou diminui a chance de ocorrência de evento com relação a estar na categoria B. Tá? O raciocínio dá uma confusão, até eu me confundi um pouquinho aqui para explicar, mas a ideia da variável categórica, primeiro, transformou em dummy quem é a minha categoria de referência. É a A. Então, vou calcular a B. Vamos pensar em sexo, né? Sexo masculino e feminino, minha categoria de referência é sexo feminino. Então, masculino, eu vou ter uma variável sexo masculino, vai indicar 1 para masculino, 0 para feminino. Né? Ou seja, estou vendo se está ou não no sexo masculino. Né? Então, se eu pegar a estimativa do sexo masculino e calcular a exponencial e der um valor maior que 1, né? Eu vou dizer que estar ser do sexo masculino aumenta a chance de ocorrência do evento de interesse. Né? Por quê? Porque a exponencial daquele beta é maior do que 1 e eu vou multiplicar a chance pela razão de chance, né? Pela exponencial. Né? Ao passo que se essa estimativa fosse negativa, essa exponencial ia ser menor que 0 e ao multiplicar pela chance eu ia reduzir, ia ter um valor menor e eu diria que estar no sexo masculino diminui a chance de ocorrência do evento com relação a estar no sexo feminino. Tá? Estar, né? Ser, né? Do sexo feminino. Tá? Então, a ideia da razão de chances é para dar essa interpretabilidade. Então, aqui vai ficar mais fácil de interpretar. Então, tem uma tabelinha aqui de chance com as chances de ocorrência para variáveis quantitativas e qualitativas. Como eu falei, por questões de confidencialidade, eu não posso revelar o nome das variáveis. Vamos imaginar que x13 é o faturamento, novamente. Né? Então, a estimativa deu menos 2,6. Então, se eu calcular a exponencial de 1, que é o meu k, né, vezes 2,6, eu vou ter esse valor aqui. A chance. Ou seja, se eu multiplicar a chance por esse valor de 0,06, eu vou concluir o quê? Que o aumento de uma unidade na variável x13, que é o faturamento, reduz a chance de churn, em média, em 93%, fixadas as demais covariáveis, muito importante. Tá? Se, por exemplo, x30 for uma variável qualitativa que indica que aquele cliente reside na região sudeste. Tá? Um exemplo. Então, vou dizer o seguinte. Calculando a exponencial daquele beta, né, beta 30, vai dar 1,52. Né? Então, eu vou estar dizendo, se eu multiplicar 1,52 pela chance, eu vou concluir o quê? Que estar localizado na região sudeste aumenta a chance de churn em 52% com relação à categoria de referência. Né? Digamos que a categoria de referência seja uma outra região, está na região sul, está na região norte, por exemplo. Tá? Aí eu vou fazer esse comparativo com relação à categoria de referência. E observe o que eu falei, quando a estimativa é negativa, o aumento de uma unidade reduz a chance de churn. Quando eu tenho uma estimativa positiva, o aumento de uma unidade aumenta a chance de churn. Tá? Essa é a ideia geral. Só que lembra que a gente tinha as métricas de desempenho, né? Que eu mencionei que quando o valor era meio, quer dizer que o desempenho foi mantido. E então, em vez de calcular a exponencial de 1 vezes beta, eu calculei a exponencial de meio vezes beta, né? Para eu poder concluir o seguinte, que, por exemplo, x6 é a métrica de desempenho do faturamento, né? De novo. E então, eu vou dizer o seguinte, quando o desempenho é mantido, ou seja, em meio, né? A chance de churn, pelo simples fato de manter o desempenho, reduz em média 34%, fixadas as demais covariáveis. Tá? Então, a ideia aqui da interpretação é exatamente a mesma, só que no quadrinho anterior eu
considerei k igual a 1 e nesse quadrinho eu considerei k igual a meio. E quem é esse k? Para quem já se perdeu, o k é a proposta inicial, o aumento de k unidades em uma covariável, tá? Então, vamos avaliar agora o poder preditivo do modelo, né? Então, recapitulando, eu ajustei o modelo, fiz o teste reduzi a complexidade dele, validei essa redução com o teste da razão da verossimilhança, testei os resíduos, fiz o teste diagnóstico do modelo, interpretei as estimativas, verifiquei a significância das estimativas, interpretei as estimativas, muito importante essa etapa para validar com a área de negócio para ver se as estimativas estão fazendo sentido, tá? Muito importante que às vezes seu modelo pode passar em todas as etapas, mas a saída dele não tem sentido nenhum para o negócio, né? Então é muito importante essa validação. Agora nós vamos ver o poder desse modelo em fazer previsões, né? Muito importante. Então, eu falei lá no comecinho que a regressão logística ela te dá a saída na escala de probabilidade, mas eu posso escolher um cutoff, um ponto de corte, para escolher quando eu vou considerar 1 e quando eu vou considerar 0, né? Para eu ter uma resposta dicotômica, né? Então, uma forma de se fazer isso, assim, você pode escolher o cutoff baseado no custo do erro, né? O que é pior errar? Errar um churn ou errar um não churn, né? Prever errado, né? Só que mensurar esse custo, na época que esse modelo foi desenvolvido, não foi possível fazer. Então isso ficou como um to-do, né, para a gente fazer posteriormente. Então, nesse caso, eu tentei encontrar um ponto de corte que trouxesse equilíbrio entre sensibilidade e especificidade. Tá? Eu vou falar já dessas duas métricas, mas para quem não conhece, por enquanto ainda entenda que sensibilidade está associado ao acerto das previsões de churn, né, do evento. Especificidade está associada ao acerto do não evento, ou seja, do não churn. Tá? E eu tentei encontrar um ponto que trouxesse equilíbrio entre sensibilidade e especificidade, e esse ponto ficou mais ou menos aqui em 0,54, 0,55. Tá? Então, encontrei o meu cutoff. Então, eu estabeleci que para esse modelo, supondo que o cutoff fosse 0,55, acima de 0,55% de 55% de probabilidade de churn, eu considero churn. Abaixo disso, eu considero não churn. Tá? Essa é a proposta do cutoff. E aí vamos para a curva ROC. A curva ROC, ela tem no eixo aqui a sensibilidade e 1 menos especificidade. E o objetivo da ROC é avaliar o poder que esse modelo tem de distinguir evento e não evento, churn e não churn. Tá? Então, o modelo perfeito, a curva ROC vai ser um L, assim, ela vai vir aqui nessa quina do 1 e vai descer. Né? O modelo perfeito. O modelo horrível vai estar muito próximo dessa linha diagonal. E um modelo que dá a resposta inversa, na verdade ele inverte tudo que você fala, ele vai estar um L ao contrário aqui, bem próximo dessa quinazinha aqui. Tá? Então a gente espera uma curva ROC com uma grande área, com a maior área possível, limitada em 1 essa área, tá? Abaixo dessa linha diagonal. Né? E nesse caso aqui, pelo formato a gente vê... e aqui só por curiosidade é onde o meu cutoff está localizado, né? Com essa sensibilidade e com essa especificidade. A minha área abaixo da curva ROC deu 0,88.
Então, assim, para um modelo de previsão, e ainda um modelo, primeira versão de um modelo, né, é uma baita de uma curva ROC. Ficou muito bonita essa curva, assim. Então, ela dá, assim, uma indicação de que esse modelo tem, sim, um bom poder de distinção entre evento e não evento. E aí, a partir da matriz de confusão, a gente calcula as métricas de sensibilidade, especificidade e acurácia, né? Então, como que a gente lê essa matriz de confusão? Antes de voltar aqui, vamos para esse meme aqui que eu achei bastante engraçado e interessante, né? Vamos imaginar o seguinte, que os doutores aqui, os médicos, eles representam o modelo, né? É quem está fazendo a previsão. E os pacientes representam o valor real, o valor observado, né? Então, a notação aqui de y chapéu é a previsão e a notação do y sem o chapéu é o valor observado. Vamos nesse primeiro quadrante aqui. O modelo está prevendo você não está grávido. E o paciente, obviamente, não está grávido. Então, a gente tem um verdadeiro negativo. O modelo disse que não está grávido e o paciente realmente não está, né? Nesse outro quadrante aqui, a gente tem um modelo dizendo você está grávido, né? Só que, obviamente, esse rapaz não está grávido. Então, a gente tem um falso positivo. O modelo está prevendo um positivo, mas na realidade não é positivo, né? Até está bem claro aqui com a ilustração, né? No caso aqui, no terceiro quadrante, o modelo está dizendo você não está grávida, né? Mas é óbvio que essa moça está grávida, né? Então, aqui a gente tem um falso negativo. O modelo está dizendo que não está, mas na verdade está, né? E no último quadrante, a gente tem o modelo acertando, né? Você está grávida, ela realmente está, né? Então você tem um verdadeiro positivo. Então você tem 4 condições possíveis. Verdadeiro negativo e verdadeiro positivo, o modelo acertou. Falso positivo e falso negativo, o modelo errou, né? Então aqui é a matriz de confusão, né? Indicando aqui verdadeiro negativo, verdadeiro positivo na diagonal principal, falso negativo, falso positivo na diagonal secundária. Então, se a gente pegar todas as previsões do modelo e cruzar com os valores observados e alocar quanto que o modelo teve de falso negativo, quantos falso positivo e alocar em cada um desses quadrantes, a gente consegue calcular essas métricas. Então, a sensibilidade é o total aqui de verdadeiro positivo, dividido pela soma de verdadeiro positivo e falso negativo, né? Então, basicamente, eu estou verificando aqui a probabilidade entre os valores observados como churn do meu modelo prever corretamente um churn, tá? Que no caso aqui o positivo é o churn e o negativo é o não churn, né? A especificidade já é verdadeiro negativo dividido pela soma de verdadeiro negativo mais falso positivo, ou seja, eu estou vendo qual é a probabilidade do meu modelo prever corretamente um não churn entre os verdadeiros não churns, né? Então, por isso que eu falei que a sensibilidade está associado ao evento e a especificidade ao não evento. E a acurácia é a taxa de acerto geral, né? Então, é a soma aqui da diagonal principal, que são os verdadeiros, dividido pelo todo, né? Eu tenho a taxa de acerto geral. Por que que a acurácia sozinha não é uma boa medida de... Não é uma boa métrica de avaliação em vários casos, né? Porque é o seguinte, imagine que você tem um modelo para prever fraude, né, numa instituição bancária, né? E se a gente for pensar que o número de transações que acontecem diariamente, né, para o número, tentar imaginar a proporção de quantas transações dessas são fraudulentas, a gente imagina que está numa casa ali, vamos pensar de
5%, 1% do total de transações são fraudulentas, tá? Tô chutando aqui porque eu nunca trabalhei com fraude, tá? Agora imagina uma base de dados onde 99% são transações não fraudulentas, ou seja, é o meu não evento, né? E 1% são transações fraudulentas, é o evento de interesse. Se eu tiver um modelo que prevê todo mundo, toda transação como não fraudulenta, ele vai ter 99% de acurácia. Por quê? Porque ele acertou 99% dos casos, já que 99% são transações não fraudulentas, né? Então, por isso tem que ter muito cuidado para usar a medida de acurácia de forma isolada, tá? E nesse exemplo hipotético, se ele dá 0 para todo mundo, ele vai ter 100% de acurácia. Ele vai ter 99% de acurácia. Ele vai ter 100% de especificidade e 0% de sensibilidade. Por quê? Porque ele realmente, entre os não eventos, ele acertou todos. Só que entre os eventos, ele errou todos, né? Então ele teve 0 sensibilidade, 100 especificidade e 99 de acurácia, né? Então, trabalhando com modelo de classificação, é muito importante não olhar somente para a acurácia. A acurácia é uma medida pobre, né? E aqui, para quem está habituado a usar recall e precision, a sensibilidade é o recall, tá? Quando você trabalha com essas outras métricas, é a mesma fórmula. E a especificidade é o recall para o não evento, tá? Basicamente é isso. Então, aqui são as métricas desse modelo, né? Então, ele teve taxa de acerto geral 82,79%, é uma boa acurácia, mas que não seria tão útil nesse caso se ele não tivesse bons valores de sensibilidade e especificidade. Então ele provou que ele tem uma boa taxa de acerto tanto no geral quanto dos eventos, que é o churn, quanto dos não eventos, né? Então, com as métricas, a gente encerra aqui a etapa de avaliação desse modelo, né? Então, é isso, tá? Então, considerações finais aqui para a gente fechar a apresentação. É importante, né? Conhecer muito bem e estudar muito bem o problema de negócio, tá? A gente como cientista de dados, a gente pode dominar a técnica A, a técnica B, mas para ela fazer sentido, para ela agregar valor para a companhia, é muito importante que a gente conheça muito bem e estude o problema de negócio, e normalmente isso vai requisitar o apoio de especialista da área de negócio da companhia ao qual você está trabalhando, tá? Explorar muito bem os dados que você vai utilizar e garantir a qualidade deles, tá? Se você, independentemente da técnica que vai aplicar, que vai utilizar, se os dados não estiverem íntegros, o modelo não vai fazer milagre, tá? Então é importante que esses dados estejam íntegros, e aí é nosso papel como cientista de dados garantir, trabalhar, aplicar, limpar, aplicar a técnica que for necessária para que esses dados estejam íntegros, né? A escolha da técnica adequada para atingir os objetivos do negócio também é responsabilidade nossa, né? Então, a gente tem preferência, eu gosto da técnica A, técnica B, mas vamos pensar qual que resolve o problema, né? Qual que é a mais adequada, né? Então é muito importante refletir, né? Antes de sair aplicando, resolvendo, né? Analisar e sempre considerar o princípio da parcimônia, que foi o que a gente falou ali da complexidade do modelo, né? Se eu tenho duas técnicas, se eu tenho dois modelos que resolvem, que possuem bons resultados, vamos escolher a mais simples, vamos escolher a mais fácil de interpretar, a mais simples de dar manutenção, enfim, né? O princípio da parcimônia ele se encaixa em vários aspectos, né? Garantir a qualidade do ajuste, né? Então a gente viu que a gente aplicou, a gente ajustou o modelo, mas foi
foram feitos uma série de passos para garantir que realmente aquele modelo estava bem ajustado, né? Então não é simplesmente gerou lá, saiu, medir a acurácia, a sensibilidade, tá ok. Não, vamos verificar a qualidade desse ajuste, né? Atenção com o overfitting, que eu falei também na parte de viés e variância, né? Então, às vezes a gente ajusta um modelo lá, puxa vida, deu 99,9% de acurácia, eu ajustei o melhor modelo da minha vida, mas ele de repente está com problema de overfit, né? Então é importante fazer as validações que forem necessárias para garantir que esse modelo vai ter, sim, um bom poder de generalização, com dados reais, com dados em produção, né? A saída do modelo faz sentido para o negócio, né? Então isso é importante também ter em toda etapa do processo de modelagem o feedback dos especialistas do negócio, né? Que às vezes o modelo tem a métrica top, tudo top e não faz sentido nenhum para o negócio, né? O que ele está a saída dele, né? Então é importante que ter esse alinhamento a todo momento, inclusive após todos os indicadores dizerem que esse modelo está ok, validar essa saída se ela faz sentido, né? E também a questão das métricas escolhidas, né? Que eu dei o exemplo, né? Para um caso de modelagem de fraude, pô, a acurácia não faz sentido nenhum. Não adianta nem olhar para a acurácia, que não, né? Não vai ter relação nenhum. Então, escolher as métricas que fazem sentido para o negócio. Eu quero olhar mais para sensibilidade, porque ele errar no não evento para mim não importa muito, então eu vou tentar maximizar a sensibilidade, para mim faz total sentido, enfim, vai depender, né, do muito do negócio. Vocês, vê que vocês observem que eu falo muito de negócio porque é o objetivo final, né? Então a gente precisa a todo momento ter esse pensamento no negócio que você quer resolver com esse modelo, né? Não é uma competição do Kaggle, né? É um modelo que a ideia é aplicar numa companhia, não é só obter métricas altas, não, é aplicar numa companhia e agregar valor, né? Ajudar a empresa a, a lucrar mais ou ter menos perdas, enfim, tá? E é muito importante desenvolver uma estratégia de monitoramento do modelo. Por quê? Porque os dados ao quais você ajustou esse modelo, você não tem garantia que eles são imutáveis. A população, as distribuições, elas podem mudar, né? E esse modelo, por exemplo, ele pode ficar obsoleto, né? Então, os dados, basicamente o modelo, se a gente for parar a pensar, o modelo não fica obsoleto, são os dados que são atualizados, né? Então, o modelo vai ser sempre o mesmo, né? Então, você precisa estabelecer uma estratégia de monitoramento desse modelo para verificar ali periodicamente se esse modelo ainda faz sentido para esses dados aos quais você está aplicando, né? Porque um momento que pode chegar um dado momento que você precisa modelar, ajustar esse modelo novamente, ou mudar a estratégia, adicionar uma nova covariável, excluir, retirar uma covariável que não faz mais sentido, né? Então, não é simplesmente ajustar o modelo e esquecer. A gente, como cientista de dados, quando cria um modelo, ele vira um filho, né? Você tem que cuidar desse filho até ele não morrer, tá? Até um dado momento que não precisar mais dele, tudo bem. Mas enquanto ele estiver sendo útil para a empresa, você tem que cuidar, tem que garantir que esse modelo esteja na sua melhor forma, né? Então, estratégia de monitoramento é o objetivo. Assim, o modelo não acaba quando você calcula as métricas, tá? Então é isso, pessoal. Deixar aqui algumas recomendações para quem quiser aprender mais sobre modelos lineares generalizados e data science, estatística de forma geral, tá? O canal da Statidados, que na minha opinião é o melhor canal que a gente tem em português no YouTube, né? Ali diversas aulas, diversos professores extremamente qualificados colaborando com o canal. Então acho que vale muito a pena, tem muito conteúdo rico lá. O StatQuest, que aí eu acho que já é o melhor canal em inglês, né? Tem umas aulas bastante didáticas também de
tudo quanto é técnica voltada para modelagem, para estatística, machine learning. Acho que vale muito a pena também conhecer esse canal. Tem o Portal Action, que é um site também bastante conhecido entre estatísticos. Conteúdo bastante rico, bastante, assim, não tão didático, mas bastante denso, mas vale a pena. É uma referência muito bacana. Para qualquer que seja o assunto voltado aí para a estatística, é muito provável que esteja bem detalhado lá no Portal Action. Tem a Omega Data Science, que é uma iniciativa recente aí dos professores Valmes Eviani e Wagner Bonar, da UFPR. Eles começaram esse projeto, eles têm canal no YouTube, tem grupo no Telegram, tem perfil no Instagram, assim, estão sempre compartilhando conteúdo bastante rico, incentivando os debates no grupo do Telegram, tem cursos também, então assim, é uma iniciativa recente, mas eu acho que vale bastante a pena deixar aqui registrada essa recomendação. Tem esse livro também do professor Luiz Paulo Fávero e da Patrícia Belfiore, o Manual de Análise de Dados, tá? Na minha opinião, o melhor livro em português que a gente tem, voltado para técnicas de modelagem, técnicas supervisionadas, não supervisionadas. Então, assim, vale bastante a pena ter esse livro na cabeceira. Tem esse outro livro também do Faraway, até foi indicado pelo professor Taconelli, que eu vou falar logo abaixo, né? Então ele é voltado também para modelos lineares generalizados com R, tá? Então tem vários exemplos de aplicação com R, vale bastante a pena conhecer esse livro. E o professor Taconelli, ele tem um material que ele disponibiliza na página dele. Sim, não são apostilas, não são livros, são slides, mas eu gosto bastante, eu sempre utilizo como referência. São materiais extremamente didáticos, então eu também vou deixar o link dessa página dele também logo adiante, tá? Então fiquem à vontade para utilizarem as referências. No começo da apresentação eu disponibilizei o link para fazer o download da apresentação, então se você não fez é só voltar lá nos primeiros minutos e pegar o QR Code e fazer o download. Aqui eu disponibilizo os links, tá? De todas essas referências para quem quiser acessar. Aqui também eu disponibilizo o repositório no GitHub com esse artigo, né, que foi o tema do meu TCC da pós, e os códigos em R, os códigos para gerar o artigo também, eu fiz tudo em R Markdown, LaTeX, então assim, tá um projetinho bem bacana que eu deixo lá disponível para qualquer pessoa acessar, tá aberto lá. E finalizo aqui a apresentação, né, com essa frase, né, do Deming, né, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Agradeço quem ficou até o final. Aqui deixo o meu contato também. Lá na minha página tem todos os meus contatos, tem LinkedIn, tem e-mail. Então, quem quiser fazer contato comigo, sinta-se à vontade, tá bom? Um abraço a todos e até mais.